O julgamento divino, parte 6, a cronologia da grande tribulação. Agora que você entende o que a Bíblia realmente revela acerca do período da grande tribulação, é preciso entender com mais detalhes sua cronologia. Quando a grande tribulação realmente começa? Quanto tempo ela durará este período? E quando este período se encerrará? Introdução. Até hoje, muitos estudiosos da escatologia acreditam que a grande tribulação tem início assim que o anticristo assina um acordo de paz, no começo da última semana profética. Por isso, há quem defenda que esse período dura 7 anos, enquanto outros afirmam que ele se estende por 3 anos e meio. Mas será que essa interpretação está correta? A Bíblia nos dá instruções claras sobre quando esse período começa e quando termina, revelando quem será afetado e qual o propósito dessa grande provação. Nos próximos momentos, vamos explorar as Escrituras e descobrir a verdade sobre o período mais difícil da história da humanidade. Prepare-se, pois o que você está prestes a aprender pode mudar completamente sua visão sobre os eventos finais. A grande tribulação sob o governo do anticristo. Durante a grande tribulação, o mundo será palco do maior engano da história. O anticristo, com o apoio do falso profeta, usará sinais e prodígios impressionantes para convencer a humanidade de que ele é o verdadeiro Messias. Muitos, diante dessas manifestações sobrenaturais, acreditarão estar seguindo um Salvador, quando na verdade estarão sendo arrastados para a mais terrível armadilha espiritual. A palavra de Deus nos alerta sobre esse engano. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E o próprio Jesus advertiu sobre esse tempo de engano e ilusão. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O mundo será envolvido por uma falsa esperança. Aqueles que não estiverem firmados na verdade das Escrituras facilmente sucumbirão à ilusão, selando seu destino eterno. Mas o engano não será o único método de domínio. O anticristo implementará um sistema absoluto de controle econômico e social, no qual ninguém poderá comprar ou vender sem receber um sinal de submissão. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse sistema de opressão criará um dilema cruel. Aqueles que aceitarem a marca da besta garantirão sua sobrevivência física, mas ao custo de perderem sua salvação eterna. Já os que se recusarem enfrentarão um destino de sofrimento, serão caçados, forçados a viver na clandestinidade e morrerão de fome, perseguidos como criminosos. O mundo, antes dependente do livre comércio e da circulação de bens essenciais, estará agora completamente dominado por um ditador que determinará quem pode ou não ter acesso aos recursos básicos. Aceitar a marca será uma sentença espiritual, rejeitá-la, uma sentença física. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, descreve o momento em que esse regime de terror atingirá seu auge. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse será o ponto de ruptura. O anticristo, embriagado pelo poder, quebrará o pacto de paz que firmou no início da última semana e se declarará a Deus, exigindo adoração absoluta. Para aqueles que ousarem resistir, o castigo será brutal. A ordem será clara. Quem não se prostrar diante da besta será executado. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta,
mas há esperança para aqueles que, mesmo tendo ficado para trás, resistirem. A Bíblia nos revela o destino fisicamente terrível, mas espiritualmente glorioso dos que se recusaram a adorar a besta. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os que morrerem pela fé ressuscitarão e reinarão com Cristo, recebendo a recompensa eterna por sua fidelidade. Na grande tribulação, seguir a Deus será um ato de coragem extrema. Homens e mulheres serão perseguidos, torturados e mortos simplesmente por se recusarem a adorar o falso Deus deste mundo. As ruas serão manchadas pelo sangue dos mártires, mas suas almas estarão guardadas diante do trono de Deus. A escolha será clara: ceder ao anticristo e garantir a sobrevivência física, mas perder a eternidade. Ou resistir, enfrentar a perseguição e a morte, mas garantir a vida eterna com Cristo? Para aqueles que perseverarem, há uma promessa que vale mais do que qualquer sofrimento. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A grande tribulação não será apenas um tempo de sofrimento e terror. Será o período mais decisivo da história da humanidade. O anticristo enganará milhões com sinais e prodígios. A marca da besta determinará quem pode sobreviver no mundo, e a perseguição aos dissidentes será implacável. No entanto, aqueles que permanecerem fiéis a Deus e resistirem até o fim terão sua vitória garantida na eternidade. Se esse tempo estivesse próximo, você estaria preparado para escolher entre Cristo e o mundo. Quando se inicia a grande tribulação será o momento mais difícil da história da humanidade. Um tempo de sofrimento, engano e juízo divino como nunca antes visto. Mas quando exatamente ela começa? Quanto tempo dura e o que marcará o seu fim? As Escrituras nos fornecem respostas claras, revelando o gatilho desse período, os eventos que o desenrolam e o seu desfecho final. Vamos explorar cada um desses momentos com base na palavra de Deus. A grande tribulação não acontece do nada. Ela será desencadeada por um evento específico, o anticristo quebrando o pacto de paz e se autoproclamando Deus. Jesus nos alertou sobre esse momento crítico. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, o diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Cristo se refere à profecia de Daniel. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso significa que a grande tribulação começará na metade da última semana profética, ou seja, 3 anos e meio depois que o anticristo firmar um acordo de paz. Quando ele profanar o templo e se autoproclamar Deus, o verdadeiro horror começará. Esse é o ponto de virada que marca o início da perseguição, da tirania e da fúria de Satanás sobre a terra. Os eventos da grande tribulação não acontecem isoladamente. Esse período se intensifica após o arrebatamento das 2 testemunhas, a destruição parcial da Babilônia, a cidade central do governo do anticristo, e o toque da 7ª trombeta. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Logo após esse evento, ocorre um grande terremoto e a queda parcial da cidade do anticristo, marcando um novo estágio do conflito espiritual. E naquele mesmo dia houve um grande terremoto,
e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Com o fim da oposição das duas testemunhas, o anticristo consolida seu governo absoluto, instaurando um sistema de dominação total, onde ninguém poderá comprar ou vender sem portar a marca da besta. A grande tribulação termina antes do derramamento dos cálices da ira de Deus. Durante esse período, o mundo será alertado pelos 3 anjos evangelistas, que darão o último aviso divino. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E o terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Isso confirma as palavras de Cristo, que disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mateus 24:22. Antes do início dos juízos dos cálices da ira, no capítulo 16 de Apocalipse, o capítulo 15, verso 2, já revela as almas daqueles que foram martirizados por não aceitarem a marca da besta. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Esse é o último tempo de decisão para os que rejeitaram a graça divina. Será a última oportunidade antes que a ira de Deus seja completamente derramada sobre a terra. Mais uma etapa dessa jornada foi concluída. Estudar escatologia não é fácil. É um caminho que exige perseverança, paciência e discernimento espiritual. Se algumas partes pareceram difíceis de entender, não se preocupe. Mesmo dividindo o conteúdo em pequenas porções, sabemos que esses ensinamentos são profundos e desafiadores para muitos cristãos. O importante é não desistir. Cada novo aprendizado nos aproxima mais da verdade e fortalece nossa fé. Lembre-se, a persistência é uma virtude que sempre recompensa aqueles que a possuem. Se este conteúdo foi valioso para você, ajude a espalhar essa mensagem. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa revelação. Siga nosso canal para continuar acompanhando os próximos ensinamentos. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua caminhada.